suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Enche-me, Espírito. Abre os meus ouvidos, Espírito. Enche-me, Abre meu entendimento. enche-me, Inflama meu coração, faz arder. Eu quero ouvir tua palavra. Diz com força. enche-me, Espírito. Enche-me. Enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, uma noite abençoada a todos vocês, na presença do Senhor. Amém? Pega comigo a primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 13. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito. Sede sóbrios e colocai toda a esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. Primeira carta de São Pedro, versículo 13. Primeira carta de São Pedro, versículo 13. A maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhas antes no tempo de vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou. Sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Se invocais como o Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo sua obra, vivei com temor durante o tempo de vossa peregrinação, porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata ou o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Podia seguir, né? A leitura fala muito por si só, mas eu gostaria de trazer uma pequena reflexão sobre esse olhar na comunidade petrina. Uma comunidade já bem madura na fé, já que já se trata quase dos anos 80 e pouco. E ela, de ouvir Pedro, de viver com Pedro, os que acompanharam de perto, sentiram a necessidade de registrar coisas muito importantes, porque há um risco muito grande de caminharmos com o Senhor sem santidade. Há um risco muito grande de andarmos com Deus, quando não na contramão, na marginal. Eu acho que vocês sabem o que é marginal. Aqui em João Pessoa não tem muito essas distinções, né? Mas
ou quem é paulista, ou é paulistano, ou morou em São Paulo. São Paulo bem claro, Alameda é uma coisa, Marginal, entendeu? Avenida, rua, né? Marginal é uma avenida construída na beira do rio. Ela segue o rio, ela segue o fluxo, mas ela nunca entra no rio. Ela não se mistura, ela não cruza, ela fica à margem, ela anda junto. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas caminharam com Jesus os 3 anos, mas quando ele morreu foram embora e não voltaram mais? Eu afirmo isso com tanta tranquilidade, gente, porque milagre não sustenta ninguém. Milagre para quem recebeu o milagre é a euforia do instante que recebeu. É como quando a gente ganha presente. Oh, muito obrigado. Depois, é mais um presente. Até o próximo. O que sustenta alguém na caminhada é experiência. É decisão. É tomar para si. É por isso que quando ele termina o ministério, ele dá uma ordem específica aos discípulos que só batizasse quem acreditasse. Ide pelo mundo e pregai a todo mundo. Aí quem crer será batizado. Está difícil, está parecendo uma cortina de fumaça aqui no óculos. Não encontrei a posição ainda desse bendito. Ah, Senhor, manda essa vacina, Pai. Só para vocês da igreja, vocês entendam como a igreja levou a sério isso há anos, que até o 5º século, você só podia batizar-se, se fosse adulto, depois de 4 anos de escrutínio. E na igreja só era feito o batismo uma vez no ano, que era na vigília pascal, no sábado à noite. A vigília começava... olha como ele está ficando cristão preguiçoso. A vigília começava de 6 horas da noite e terminava às 5 horas da manhã. Dava tempo de você ir em casa, tomar um banho e trocar de roupa, porque de 6 horas já tinha a primeira missa da Páscoa. Acho que se o padre fizer isso hoje, ele faz sozinho. Fica ninguém. Mas por quê? Dada a importância da preocupação do crer. Vocês já foram em igrejas antigas, na Europa é bem mais comum, de você ver degraus, ela é mais baixa, aí tem um plano mais baixo, aí tem um plano mais alto, aí tem um plano mais alto, aí tem o altar e depois tem o presbitério lá em cima. Tudo isso era dividido por cerca. Quem gostava de ouvir a palavra, mas não era batizado, ficava na primeira cercada. Não entrava na igreja. Porque só entrava na área da comunhão quem tinha comunhão com Cristo. Quem com Ele era um só corpo. Quem com Ele vivia uma adesão. Por isso, vai e anuncia o Evangelho. Só quem crê é batizado. Porque o batismo é algo indelével, único, de uma vez só. Mas talvez algum de vocês deve estar questionando assim, mas por que a igreja batiza criança? Não pode haver essa pergunta aqui? Se ela não tem razão, se ela não entende. Porque a igreja entende que não dá para ser desse jeito que era mais. Então, ela imagina que um católico cristão e uma católica cristã casada na igreja
são os primeiros catequistas e fazem durante a infância inteira a catequese que outrora fazia daquela outra forma, para que ele, já membro do povo de Deus, aos 9 anos receba Jesus Cristo na Eucaristia e aos 15 ele seja confirmado já na idade da razão, assumindo, escolhendo ou não a sua fé em Cristo. Ficou, na verdade, mais longa ainda a iniciação cristã. Porque se a gente aderir a Cristo por emoção, emoção é ligada a paixão, e paixão é fogo de palha. Tem data para começar e para terminar. Paixão dura em média 2 anos. Quando dura? Estou fazendo paixão daquela que dá sudorese, tremedeira, que a pessoa tem dor de barriga, cólica, se desmantela toda. Quando dura muito é 2 anos. Por isso a gente assiste esse monte de casamento de fachada aí. Casamento de carnaval, né? Começa de carnaval e termina no São João, né? Quando dura muito, vai para o Réveillon. Aí a sociedade vai ficando mais prática, né? Então, para que casar? Para que casar? Porque eu posso separar. A coisa que eu mais escuto em atendimento é: olha, a gente não vai casar agora não, diácono, porque a gente vai testar primeiro. Se é. Vamos ver se dá. Se não dá, já separa logo. Eu disse: meus amigos, já estão separados. Vocês não entenderam nada do que é casamento. Porque no mundo ocidental o casamento ficou como a última opção do estado de vida. Você nasce, cresce, fica burro e casa. Porque casar na mentalidade desse mundo hoje, que quer fazer de um outro ser um objeto a ser usado, perdoe-me, mas é verdade, então você é descartável. Então, para que vínculo? Para que aliança? Abusou outro, abusou outra, abusou outro, abusou outra. Aí estão achando pouco, né? Agora bota mais 1, bota mais 2, bota mais 3, bota mais 4. Né? Forma a gaiola mesmo do inferno. Né? Por quê? Porque nós perdemos o início. Nós perdemos o início. Perdemos a escuta. Perdemos a fé. Não, eu tenho fé. Quem está nesses princípios que eu falei agora tem fé nesse Deus aí da carne. Não no de Jesus Cristo. Porque essa comunidade está bem clara dizendo aqui: cingi-vos, portanto, os vossos rins do vosso espírito. Que expressão é essa? Por quê? Eu vou até olhar em outra tradução aqui para a gente fazer uma comparação. Olha bem. Olha o que ele vai nos dizer aqui. Porque São Pedro, a comunidade que escreveu com São Pedro essa carta, é uma comunidade muito intelectualizada, sabe? Já num nível assim bem alto. Portanto, estejais pronto para agir. Continue alerta e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada por Jesus Cristo. Cingir o espírito é estar pronto para agir. Porque se usava o cinto no rins para a luta, para o serviço, para não machucar a coluna, para não ser alvo fácil de ser, ou seja, ficar prontos para servir. Servir a quem? A Cristo, que tem para nós o quê? Promessa. Mas como é que eu assumo promessa sem crer? Vocês, digamos, vão querer financiar uma casa para um casamento, né, por exemplo. Vocês vão a um banco desse e pega todos os documentos que tem que fazer. E você chega em casa, alguém lhe pergunta: e aí, deu certo? Você diz: bem,
O gerente me prometeu que se eu entregar todos esses documentos, eu vou ter o dinheiro. Enquanto não fechar o negócio, você tem o quê? Uma promessa. Agora, gozado, nessas promessas nós acreditamos. A gente acredita mais nos banqueiros, que nesse dia estão cobrando até ingresso para a gente entrar, do que no Evangelho de Jesus. As promessas de Jesus nos deixam com certeza antagônicos às desse mundo. Mas as desse mundo nos fará ficar aqui. E as do Senhor nos levará para a eternidade. Mas eu tenho que estar convencido disso. E é aí que ele vai dizer, ó, que a vossa esperança na graça que será dada no dia de nosso Jesus Cristo aparecer de novo. Para que você entenda a graça que vai vir dessa promessa, quando que ia se entregar para nos salvar. E ele morreu e ressuscitou. E qual foi a promessa? Eu não deixarei vocês órfãos. Enviarei o Espírito Santo sobre vocês. E todas as vezes que vocês se reunirem, pegarem o pão, pegarem o vinho, isso é meu corpo, isso é meu sangue, que será dado por vós. Sangue da nova e eterna aliança para a salvação de muitos. Por que não de todos? Porque só serão salvos quem crer nessa promessa. Quem não crer não será salvo, gente. Há uma lógica nisso. Então, quando Jesus aparecer, ele vai fazer o quê? Ele vai justificar tudo o que ele prometeu. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. E ele ressuscitará no último dia. Ou seja, não morrerá. Mas qual é a maior fonte dos nossos medos hoje no mundo? Eu não disse, Fernandes, que ia chover? Olha, tu chamasse, ó. Tá vendo? Tem um unção medonho esse menino. Ele cantou chuva de graça, já começou a chover. E essa graça é se tiver fé. Aí ele vai dizer em seguida, no versículo, a maneira de filhos obedientes, já não vos amolesteis com desejos que tinhas antes. Qual é o sinal de que você ganhará a promessa? Que você não vai ficar mais escravo dos desejos que você tinha antes. Ele diz, ó, sejam obedientes a Deus e não deixe a vida de vocês ser dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando eram ignorantes. Você notou o que ele disse aqui? Olha, depois que você recebeu o Espírito Santo, você não terá mais desejo. Seria bom demais, gente. Era aceitar Jesus, crer, ser convertido, acabou-se. Libido ia embora, ganância ia embora, soberba ia embora, egoísmo ia embora. Você tem que fazer o quê? Você tem que estar cingido com o Espírito Santo. Para quê? Para que você seja obediente. Então não é nem por força do Espírito Santo, é por obediência. Por quê? A gente obedece a alguma coisa quando a gente tem o quê? Consciência de uma verdade ou um grande temor, não é verdade? Alguém aqui numa audiência com o juiz levanta e bate na cara do juiz? Por que não? Porque você tem o quê? Temor. Você sabe que se você bater na cara do juiz, você vai preso. Ou de qualquer autoridade constituída. Não é um fato? Neste temor você crê e por esse temor você se porta. Agora, é isso que eu não consigo entender. Por que o temor de Deus não é regido? Como é que você teme os que podem matar seu corpo e não teme de perder toda a alma? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo. Porque isso causa uma coisa muito séria. Chama-se falta de perdão. Não estou entendendo, diácono.
Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um jovem aqui da comunidade, esses meninos aqui da comunidade solteiro, sabem, por exemplo, que ficar não é uma atitude de cristão. Ele sabe porque ele já foi instruído na palavra. Aí ele vai, faz o vídeo de mercador, ou faz cara de quem comeu canjica roubada, e dá só uma ficadinha, assim, de vez em quando, né? Eu fiz só uns test drive. Os grandes pecados começam das pequenas concessões. Aquilo que eu não amadureço em mim, me destrói. E me faz um desobediente. O desobediente, ele é um sem a graça do Espírito Santo. Porque a desobediência bloqueia a graça do Espírito Santo em nós. Então, se ela bloqueia a graça do Espírito Santo, eu não estou cingido com o Espírito Santo. Se eu não estou cingido com o Espírito Santo, eu estou descoberto. Estou na mão de fácil de quem? Estou alvo fácil de quem? Satanás. Agora você pode botar em tudo que é pecado aí, gente. O esquema é esse. Ah, é por isso que eu fico contaminado? É por isso que minhas coisas não dão certo? Pode ser. É por isso que lá em casa aparece assombração? É por isso que o meu negócio parece maré, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Ah, está descoberto. Então, se alguém lançar uma macumba em mim, pega. Porque você está na mão de Satanás. Porque quem habita sobre a proteção do Altíssimo e mora sobre a sombra do Onipotente, cai 1000 homens à sua esquerda, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Agora, para estar na proteção, tem que obedecer, filho. Para ser cingido, tem que ter fidelidade. São João já diz, de Deus não se zomba, não brinque com Deus. Não brinque com Deus, não brinque de casinha, essa religião vai ao chão. Você comunga a sua própria condenação. Por exemplo, se tem um mandamento dizendo, ame teu Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Aí você não ama seu irmão. Você fofoca com o seu irmão. Você critica seu irmão. Você passa pelo seu irmão de comunidade, de casa, de família, e não fala com seu irmão. E vai para a mesa da comunhão. Tu é doido, criatura. Tu quer ir para o inferno, né? A Bíblia diz, se você não ama o seu irmão que você vê, como é que você diz que ama a Deus que você vê? Eu sinto muitas vezes tocar em assuntos tão sérios, mas eu vejo muita gente dentro da igreja se perdendo. Porque não observam coisas muito sérias. Porque são pontos fortes que nos congrega ou nos desagrega. Ah, diácono, deve ser por isso que eu rezo e não adianta nada. É lógico. Sabe o que acontece com a tua oração? Se tu estiver nesse estado aqui, ela chega aqui no teto e volta. Ela não chega ao trono da graça. Porque para a oração chegar no trono da graça, você tem que andar na graça. Maria, cheia de graça, passa por João, por Jesus, faz. Acabou o vinho, viu? Foi que Jesus respondeu? Foi que Jesus respondeu? O que é que eu tenho a ver com isso? O que foi isso? Não, Jesus, por favor, Jesus, eu vou fazer novena, trezena, cerco de Jericó, eu vou me ajoelhar. Quem anda na graça só apresenta ao Pai. Eu falei na live hoje das 8, uma coisa que Santo Agostinho diz. Senhor, me dá um coração que tem prazer em te servir, que eu sei que tu terá prazer de me realizar. Maria fez. Beleza. Ele fez somente 600 litros de vinho. Do melhor. Gente, andem na graça. Porque o teu desejo vai ser correspondido por Deus, meu irmão.
porque os teus pensamentos vão estar juntos dos de Deus. Agora, se tu deseja a carne, sonha a carne, vive ganância, o projeto é só teu, aí tu quer que Deus abençoe o quê? Só quem vai dar rapidinho é Satanás, para ver se tu pega a tua alma para ele. É, porque todo mundo reza e recebe, eu não. Bota a barbinha de molho. Versículo 15. A exemplo da santidade daqueles que te chamou, sede também santo. As vossas ações, em todas as vossas ações. Vamos entender isso. Ah, diácono, eu não consigo ser santo. E essa conversa aqui, eu vou até sentar aqui mais perto de vocês para dizer isso. Olha só, essa conversa aqui é a conversa que Satanás botou na boca dos ímpios. A fulano foi para a igreja, agora é santinho. Só quer viver na igreja agora com a Bíblia das Braças, está ficando santo. Isso não é santidade não, gente. Santidade não é impecabilidade. Eu posso ser santo e pecar? Sim, todos os santos, a não ser Nossa Senhora. A não ser Nossa Senhora e São José. Os santos pecaram. Porque pecar é inerente da gente. A pessoa é santa quando ela luta para obedecer. Luta, cai, levanta. Feita aquele... Não sei vocês modernos aí, os meninos não lembram disso não, mas no meu tempo tinha um bonequinho chamado João Bobo. A gente dava um burro nele e ele voltava. Pronto. A graça nos faz assim. Tentam derrubar a gente levanta de novo. Porque a gente sabe que o único lugar que a gente tem que estar é junto do Senhor. E fazer a vontade de Deus é lutar, como ele disse aí, está cingido para a luta, para tentar ser o quê? Obediente. E é isso que nos faz ser de santo, como meu Deus foi santo. Jesus foi santo na terra, primeiro porque não pecou, depois porque foi fiel. E a gente será santo na terra se a gente for fiel. E à medida que a gente vai sendo fiel, é como se a gente fosse... Eu vou usar um exemplo bem moderno, né? Quando você bota aquele povo engraçado, vou chamar assim, bota aqueles alargador na orelha, né? Vai, bota, faz o furinho e vai botando, e vai abrindo, daqui a pouco tá uma outra boca aqui de lado, né? Desse tamanho. É isso que acontece. O batismo nos colocou um furinho de Espírito Santo. A minha fidelidade, a minha obediência vai abrindo, abrindo, abrindo. E quanto mais eu tiver Espírito Santo dentro de mim, mais eu tenho graça, mais eu estou sob a proteção do Altíssimo, mais eu estou cheio de luz, mais eu vou resistir ao pecado, mais eu vou ficando forte, mais eu vou tendo experiências espirituais, eu vou tendo alegria e prazer com as coisas de Deus, e Deus vai ter um prazer imenso de dizer: aonde for a tua bênção me te seguirá. No que tu colocares, abençoarás. Porque você está ali na graça. Não é mágica, gente, é decisão. É que parece que as coisas às vezes são vendidas como se fosse uma mágica, vai vir de cima para baixo. Eu até, às vezes, teologicamente, eu não gosto de músicas. Eu já fiz 2 desse jeito, mas eu não gosto. Aí, para apagar a língua, terminou vindo a inspiração e eu botei essa palavra. Vem, Espírito Santo, desce. Teologicamente, isso é errado. O Pentecostes já aconteceu. E com o batismo, agora é: abre, Espírito Santo, enche, Espírito Santo, delata, Espírito Santo, já está aqui. São Paulo diz que não sabeis que sois templos do Espírito Santo e que o meu Espírito habita em vós. Mas ele diz: não contristeis, ou seja, não amasse, não jogue fora, dê espaço para ele. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quem tem dons espirituais, por exemplo, de discernimento do Espírito,
quando vocês estão rezando, você sabe quem tem o coração de quem o Espírito Santo tem espaço. E não é careta. Porque tem gente para dizer que tem Espírito Santo, faz careta, se espreme todo, levanta a mão, né, velho? Não é macaquice. O rosto brilha diferente. Há um poder diferente. A pessoa transcende. A pessoa não se sente aqui. O Espírito Santo leva você como levava os apóstolos a não sofrer para estar na graça. São João, quando os homens iam bater nele, o Espírito Santo levava ele para o terceiro céu. Ele não sentia a pancada doer. São Paulo e Timóteo, enquanto estavam sendo espancados na prisão, louvavam, transcendiam. Porque o Espírito nos elimina a dor, nos renova as forças, nos enche de esperança, nos dá coragem e reforça a nossa fidelidade. Porque quando a gente tem paz, a gente se sente forte. Irmãos, talvez seja por isso que minha pregação não agrada a tantos. Porque era mais fácil falar: e Deus vai dar, aleluia, e vai dar poder, aleluia, e vamos fazer um seco de Jericó, aleluia, e tudo vai ser resolvido, aleluia. Mas o Evangelho de Jesus fala da cruz. Isso é teologia da prosperidade. Isso não é católico. Nós católicos cremos numa fidelidade constante que nos leva à salvação. Uma remissão. É uns discípulos de Emaús que caminham na estrada da vida, ouvindo a palavra, e o coração vai ardendo, e ele vai mudando. E quando parte o pão, ele vê Jesus e anuncia Jesus porque vê. Nós católicos acreditamos naquela mulher que despretensiosamente vai à beira do poço, estava cuidando de sua vida e arrastava todo o peso do seu próprio pecado. Mas naquele poço tinha o poço que deu a ela uma água, que ela nunca mais foi a mesma pessoa. Os católicos creem naquele Jesus que está pregando na sinagoga e jogam nos pés dele uma derrotada, uma destruída, pronta para ser apredejado pela lei de Moisés. E ele chama as pessoas a perdoar mais do que a lei. Amar como se fosse Deus. Olhando para si e se reconhecendo também pecador, não naquele pecado, mas em outro, se sentisse impotente de julgar alguém, porque juiz só Deus. Quantas vezes deliberamos sobre a vida dos outros sem juízo por falta de amor? Quantas vezes derrotamos pessoas discriminando outras, chacoalhamos outras, porque não olhamos as pessoas como o templo do Espírito Santo, capazes de acertar, capazes de errar, necessitada de mão. Há uns anos atrás, eu nunca me esqueço, que uma mulher... Gente, foi uma cena engraçada. Entre engraçado e terrível, eu tive que me controlar muito. Eu não tinha comunidade ainda, estou dizendo que era muito tempo atrás. Eu estava na sacristia, chegou uma mulher trazendo um homem arrastado pela orelha. Literalmente, não estou falando que era gracinha, não. E ele vinha descendo a igreja assim, a reboque, ela na frente, e lá vai ele. Aí quando chegou na minha frente, ela empurrou ele assim. Diga agora ao diácono o que você fez. Eu disse, Virgem Maria. Quando eu vi a cena, eu comecei, vinde Espírito Santo e cheio os corações de vossa fé. O que é que eu vou dizer aqui, né? Que eu disse, no mínimo essa mulher está armada, né? Eu levar um chumbo grosso aqui, isso de graça. E ele baixou a cabeça. Diga!
E lá vai puxando o cabelo. Eu disse, não, peraí, aqui você está na casa de Deus, se aquieta e você não vai começar. Vamos aqui para o Santíssimo. Aí eu disse, já quem apanha sou eu. Botei ele lá de um lado, ele do outro, fiquei aqui sentado na cadeira do meio. Aí eu disse, diga, meu filho, o que você tem. Foi porque eu traí ela com a secretária lá de casa. Pecado? Casadas na igreja católica. Pecado? É ou não é? Não é grave? Não é adultério? É. Apedreja? Aí eu comecei a puxar assunto. Eu, macaco velho, perguntei se ela tinha dor de cabeça. As mulheres já riram, né? As casadas já conhecem. Pois é. 4 meses sem. Quem foi que provocou o pecado? São Paulo disse que passe pouco tempo sem vida sexual para que o demônio não os tente. Se eu vivo pregando para solteiro, segura. Para casado, eu digo, libera. É, meu filho. Porque você não cuida em casa, não falta para cuidar. É como um raio. Quando viu, caiu no pecado. Tu sabe que com esses argumentos eu consegui deixar os dois unidos? Só de mentira e pregrada, graças a Deus. Mas eu fui mostrar a ela que ela errou grave. Mas tinha um monte de justificativa? Tinha. Eu trabalho muito, estou cansado, eu tenho filho, eu tenho trabalho. Mulher tem uma jornada terrível? Tem. Mas casamento é uma vocação. E a vocação começa em cuidar da vida amorosa um do outro. Porque começa namorando, que vem para a comunhão agarrado. Quando noiva, já vem de mão dada. Né? Com 2 anos de casado, vai um na frente, outro atrás. Quem não cuida da sua vida amorosa, o diabo vem e planta o joio, filha. O diabo vem e planta o joio. Temos que ter atenção, porque não foi num galinheiro que você casou, não. Foi diante do altar. Por que jurou? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando e respeitando até o fim da minha vida. O erro dele, ele não amou, não respeitou. Quando ela negou, para ele também não respeitou. Ou seja, não houve comunhão. Porque, diácono, o senhor está sendo obsessivo. Não. Porque às vezes você tem que passar um tempo por doença, por necessidade, por algum problema, mas tem comunhão. Tem amor, tem carinho, tem cumplicidade, tem cuido. Mas vai esfriando, vai ficando 2 moradores numa casa, que por acaso dormem no mesmo quarto. Mas são estranhos que não se conhecem, não leem mais a alma um do outro, não se dão carinho, não se respeitam. Hoje eu não posso, não estou com cabeça para fazer sexo. Mas deixa eu falar do meu coração, do que eu estou sentindo. Enche o coração do outro de compaixão, que ele vai ter amor pelo seu não ato. Isso eu estou falando dos 2 lados, gente. A vida tem que ser mantida na santidade. E não na voluntariedade de uma pessoa só. É porque nós fazemos projetos egoístas que caibam na vida a 2. Não cabe. Quem escolheu por vocação viver a 2, o projeto tem que ser a 2. Então, eu caso a 2. Passei uma só carne, mas o projeto que tem que ficar é o meu. Eu estou cansado, eu não quero, não estou com vontade, não é agora, é na hora que eu quero. Homem, então é só a sua vida, não é a minha. A vida tem que ser a 2, em tudo.
senão o demônio vem. Hoje, com essa desgraça daqui, a One Click, o maior mercado do Brasil é o mercado de pornografia. E a pornografia está nos celulares para quê? Para dizer que você não honra a outra pessoa. Você não honra a outra pessoa. Você não vê ela como o templo do Espírito Santo. E você foge para um mundo paralelo. Porque Deus, meu Deus, porque Deus me fez falar tudo isso, eu não sei. Não era nem o tema, mas era e não era, né? Então, por santidade, então por aqui. Se é para alguém que está aí assistindo pela internet ou alguém aqui, tome posse e retome sua vida. Porque Deus quer você santo. E eu termino dizendo a última parte, versículo 17. Se invocares o Pai, aquele que sem distinção dá às pessoas julgar cada um segundo suas obras, vivei com temor durante o tempo de vossa peregrinação. Vivei com temor, viveis obediente. Versículo 17, vou ler na segunda versão aqui. Quando oras a Deus, vocês chamam Deus de Pai, e Ele julga com igual as pessoas, de acordo com cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. A Ele. Se vocês querem ser abençoados, tenham respeito a Ele. Eu não vou ceder a pornografia, a roubo, a inlealdade, a injustiça, a falta de ética, em respeito a Ele. Porque se eu digo que o amo acima de todas as coisas, eu tenho que andar como Ele. Por isso o salmista diz, medita a lei do Senhor dia e noite para que prospere em tua vida. Põe a palavra no teu coração, rumina. E quando você disser, eita, o diácono hoje foi carregado na pregação, está difícil. Não faça isso não, que é o que o diabo quer para dizer, você não consegue não, deixa a igreja. Você não consegue não, você não vai dar certo não. Quando você vê que a palavra é pesada, você diga, Espírito Santo me convence, Espírito Santo me fortalece, porque Ele vem em socorro daqueles que o buscam. E se você cair, Ele levanta. Porque quem cai tentando na fé cristã, já tem a graça da redenção. Agora quem abre as porteiras para a porta larga, Deus recolhe a mão. Deus recolhe a mão, porque quem nasce da carne, é da carne. Quem nasce do Espírito, é do Espírito. E não vai ser com sua força, não. Quanto mais o Espírito tiver em você, mais você vai dizer, oxe, eu era tão desesperado por isso, e agora nem é mais. Eu tenho pedido a graça para eu abusar a pizza. Eu tenho certeza que eu vou emagrecer muito. No dia que eu abusar pizza e salgadinho, eu estou feito na vida. Eu estou pedindo. Né? Tenho me esforçar, 2, né, meu filho? Não é brincadeira, não. Resistir ao demônio, ele se apartará de vós, meu filho. Porque corra daquilo que você não domina. Lute por aquilo que você não domina. Lute. Deixe em sinal de alerta dentro de você. Não se ache forte. Todo mundo é falível e pecador. O único que não é pecador é o que vem para o altar daqui a pouquinho. O resto, eu não sofro disso. Sofre. Amém? Eu queria, só para que essa palavra ficasse no seu coração, cantar uma música bem antiga, Ju, de Jonas Abib. Ó Pai, dá-me um puro coração. Lembra? Ó Pai, dá-me um puro coração. Pai, dá-me um puro coração.
coração e renova teu espírito em mim. Fecha teus olhos e diz isso. Ó Pai, dai-me um puro coração e renova teu espírito em mim. Não me deixes ir para longe de ti, conserva o teu espírito em mim. Restaura em mim Restauras em mim o amor e a salvação. o amor e a E salvação. renova o teu espírito em mim. E renova teu espírito em mim. Vocês conheciam essa música? Pois é. É dos anos 80. É do meu tempo de conversão. Eu acho que é do segundo disco de Padre Jonas, a Bíblia. Comecinho da canção nova. Vamos cantar mais uma vez como uma oração? Você não conhece a melodia, mas vai dizendo: sim, Senhor, eu quero ser assim. Ó Pai, Dá-me um puro coração e renova teu espírito em mim. renova teu espírito em mim. Ó Pai, dá-me um puro coração Ó Pai, dá-me um puro coração e renova teu espírito em mim. e renova teu espírito em mim. Não me deixes ir para longe de ti, Não me deixes ir para longe de ti. conserva o teu espírito em mim. Conserva teu espírito em mim. Restaura em mim o amor à salvação Restauras em mim o amor e a salvação. e renova teu espírito em mim. E renova teu espírito em mim. E renova teu espírito em mim. Que a tua palavra, Senhor, seja a minha melhor consciência, Senhor. Que eu ame sem ser amado, que eu perdoe sem ser perdoado, que eu deseje sua lei e a sua ordem mais do que a mim mesmo, e que eu te siga cada vez mais, Senhor. Que eu não renegue o meu batismo, que eu não seja tíbio nem indiferente. Renova a graça batismal em mim. Espírito Santo, expande meu coração. Leva-me aos teus rios. Me faz novo. Não me deixes ir. Não me deixes ir para longe de ti. Conserva o teu espírito em mim. Restaura em mim Restauras em o amor à mim salvação o amor e a salvação. E renova teu espírito em mim. E renova teu espírito em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.